É uma alegria muito grande estarmos aqui tendo a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante que é a igreja triunfante. Então, quem é a igreja triunfante? É a igreja vencedora, a igreja vitoriosa, a igreja que faz parte ou é parte do exército do Senhor, aquela que está à disposição do Senhor para realizar a vontade do Senhor. A mesma coisa que um exército treinado que ouve a vontade, né, do seu general, do seu líder, segue as ordens dele à risca e assim acaba sendo vitoriosa, triunfante. E aí existe muita alegria, né? E aí hoje nós, né, fomos levados, dado que tem havido um crescimento na necessidade de ministrar palavras que produzam transformação na igreja do Senhor, que somos todos nós, veio ao meu coração ministrar sobre esse assunto, raízes de amargura. Então, uma das perguntas que a gente pode já dar neste momento é: eu faço parte da igreja triunfante ou eu estou a caminho? Né? Estou a caminho, eu já faço parte. Hoje, certamente você vai ter respostas para uma série de perguntas que você pode ter em mente, né, ou questionamentos que você possa ter. Eu creio que hoje você vai ter respostas a isso, né? Quando você vê na prática, no dia a dia da igreja, você observa pessoas que estão abatidas, estão tristes, questionando, estão insatisfeitas e às vezes não creem mais, até não tem mais esperança, pecou, se confessou, depois pecou de novo, aí os anos vão passando e dá a impressão de que aquela palavra que nos diz que somos mais do que vencedores parece que não acontece. Então, aonde está o problema? Esta é a pergunta: aonde está o problema? Será que aquilo que Jesus nos ensinou na sua palavra não é verdade? Ou será que existe alguma coisa em nós que impede nós de caminharmos livremente? Então, as orações que vocês fizeram, elas já falaram praticamente tudo que nós vamos falar. Que vocês pediram, né? Vamos responder aqui dentro de um pequeno tempo, né? Então, o texto que nós separamos, ele está em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, e quando eu mencionar os textos, eu vou direto, novamente, por causa do tempo. Hebreus 12, 15 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive ou se exclua da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Então, a primeira parte é se excluir. Não está dizendo neste versículo que Deus nos exclui. Está dizendo neste versículo que eu mesmo, por causa de histórias de vida, acontecimentos no processo, me excluo, ou seja, eu não consigo receber que Deus é bom. Eu não consigo aceitar a sua bondade, a sua generosidade, o seu amor. Tem essa dificuldade. Então, acaba se excluindo, acaba tendo tristezas que impedem que se viva uma vida abundante, triunfante.
E por que acontece isso? É pela raiz de amargura. A pessoa só pode ser roubada da graça de Deus por causa da raiz de amargura. A raiz de amargura impede que ela creia, que ela viva aquilo que o Senhor tem para ela, que já lhe foi dado. Então, o que é raiz de amargura? Não é só um demônio, é uma iniquidade que brota, é como uma fonte. Raiz de amargura abre portas para todos os espíritos maus. Através de abuso emocional, abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, através de traições e iras, frustrações, traumas, maldição geracional, perda de ente querido, que a pessoa não aceita, traições como de esposa, de marido, de amigo, família, etc. Então vamos lá. Todos os males que nós sofremos e não conseguimos digerir, ou seja, aceitar, toda essa experiência, toda a experiência que nos causou dores que nós não conseguimos digerir, não conseguimos suportar, ela conduz à raiz de amargura. A amargura, ela infecta o caráter da pessoa. O caráter do homem só pode ser transformado quando é curado nas suas emoções. Para que eu tenha condição de alcançar a libertação, faz-se necessário de que eu me reconheça como necessitado dela. Nós vamos ter condição de ver tudo isso aqui, rapidamente, mas sim. Então, o que acontece com as pessoas que estão bloqueadas nas suas emoções? Pelo espírito da raiz de amargura. O que elas carregam? Que tipo de espíritos elas carregam? Espíritos maus. Amargura, rejeição, raiva, ódio, desconfiança, aflição, tristeza, suicídio, morte, sofrimento, feitiçaria, fracasso sentimental, fracasso profissional, fracasso financeiro, bipolaridade, esquizofrenia e muitos outros. Quando ela está presa nas emoções. Olha só, vamos lá para o início. Nós falamos de igreja triunfante. Uma pessoa que carrega estas coisas, ela não consegue ouvir o seu general, que é Jesus. Ela não aceita muitas coisas. Então, ela não obedece às ordens. Então, ela, uma igreja triunfante, não. Ela está no caminho. Deus está trabalhando. Como é esse espírito? Porque tem a raiz de amargura e tem o espírito da raiz de amargura. O espírito da raiz de amargura, ele se apresenta como uma mulher muito gorda, mas muito, muito gorda. É um espírito guloso que não cansa de afligir a alma do ser humano, não apenas do crente, do ser humano. É um espírito perverso. Ele é que cria a raiz de amargura. Então, quando a palavra do Senhor diz raiz de amargura, quando ela fala raiz, ela produz algo, ela produz um fruto.
Dali nasce uma árvore e essa árvore produz um fruto. O que ou qual é o fruto que a raiz de amargura produz? Ela produz todo tipo de fruto contrário ao fruto do Espírito Santo. Ou seja, ela leva ao pecado. A raiz de amargura, ela precisa ser arrancada. E os grilhões precisam ser quebrados. Como é que esse espírito entra? Na linguagem, nova tradução da linguagem de hoje, na Bíblia, nessa tradução, ela fala de uma forma muito clara, e eu gostaria de mostrar para você com clareza o que é que faz com que esse espírito entre. Ele só precisa de uma oportunidade para ele entrar. Então, em Êxodo, capítulo 1, versículos 13 e 14, nesta linguagem, diz assim: e os tornaram escravos, o povo no Egito, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Então, agora eu vou separar palavras deste texto que são a abertura para a entrada desse espírito. Então, nós temos nestes 2 versículos brutalidade, trabalhos pesados e crueldade. Então, quando existe alguém que pratica isto com a nossa vida, alguém de autoridade sobre ela, e nos trata desta forma, nós somos abusados. Então, o abuso, ele é verbal, sexual, emocional, sentimental, é físico e também espiritualmente pode ser abusada a pessoa. Então, nós, quando abusados, e que significa que nós não suportamos aquela situação, como o povo do Egito não suportava o tipo de tratamento que recebia, acontece o abuso. Então, existem todos os tipos de abuso. Então, tudo que não conseguiu superar, abriu a porta para esse espírito. A raiz de amargura, amados, ela não permite que prosperemos, porque é sequidão. Ela não permite a gente prosperar financeiramente, profissionalmente, socialmente, nas áreas da nossa vida. Eu peço que você tenha paciência e coragem de ouvir esta ministração até o seu final. É pouco tempo. Então, nós precisamos enfrentar a verdade. Nas orações foi mencionado revelação. Então, o que você está recebendo agora é revelação, esclarecimento do prejuízo que essa raiz pode produzir na nossa vida. Então, se nós pegarmos o versículo inicial novamente, o apóstolo disse: tende cuidado. Então, é algo que ela merece toda a nossa atenção. Algo que precisa ser considerado. Eu tenho raiz de amargura? Outra pergunta. Então, nós vamos ver sintomas de raiz de amargura daqui para frente. Se você se identificar, entenda, não é acusação,
é algo que nós precisamos enfrentar para nos livrarmos disto. Então, sintomas, vamos lá. É uma pessoa que sempre procura defeitos nos outros. E ela é perfeita, aos olhos dela, naturalmente. Pratica a maledicência. Sente compaixão por si mesmo, ou seja, autocomiseração. Ela percebe, ela nota que é rejeitada pelas outras pessoas. Tem medo de tomar decisões na vida. Não aceita o sofrimento, em hipótese alguma. Ela possui engano nas suas emoções. Então, o espírito de amargura, ele trabalha nas nossas emoções. Então, uma pessoa com engano nos sentimentos, nas emoções, nós temos um exemplo claro nos dias de hoje. Qual é o exemplo claro? Mulheres que se sentem homens que se sentem mulheres. Então, é um engano que a pessoa tem nas suas emoções. Produzido por quem? Pela raiz de amargura. Como é que a raiz de amargura entrou lá? Diversas razões, vamos ver. Então, a pessoa que tem raiz de amargura, ela tem como prática culpar os outros. Foi você. Provoca divisões na igreja. Ela é mal-humorada, provoca discussões e tristezas profundas. É fofoqueira. Infecta as outras pessoas com a sua amargura. Qualquer acontecimento diferente já acha que não é amada. Constantemente acha que está recebendo indiretas para si. Ela não consegue ouvir uma palavra porque não, é indireta para mim. E se ofende. É rabugenta, iracunda, não tem esperança. É por isso que a vida, né, dela, a vida espiritual, a sua própria vida, é uma tristeza. Uma pessoa que tem raiz de amargura, ela também pode ser fatigada ou fadigada fisicamente, cansada, mas também pode ser fatigada espiritualmente. Espiritualmente ela não tem esperança. Tem a visão distorcida de Deus. Cobra constantemente que lhe digam que ela é amada. Ela exige um marido, uma mulher que tem o espírito, né, que tem a raiz de amargura, fica exigindo sempre ouvir que é amada. É perversa sexualmente. Não confia nas pessoas. Então, isso aqui, mas não quer dizer que uma pessoa que tem raiz de amargura tem tudo isto. Mas, se você percebe que existe alguma destas situações, então, mostra que existe a raiz de amargura ali. Então, como eu disse, é necessário que a gente primeiro reconheça que temos. Vamos ter a humildade de dizer, eu tenho. Esta é a primeira parte. Se eu não permitir isto, se eu não aceitar este caminho, vamos dizer assim, eu não vou ser liberto. Não vai acontecer a libertação. Então, eu preciso ter a coragem, a seriedade de dizer, não, eu tenho. Eu preciso me humilhar, isto aqui é uma coisa terrível. Você vê que a pessoa não prospera financeiramente, não prospera sentimentalmente, não prospera. Ela é seca. A raiz de amargura produz uma sequidão na pessoa.
Então ela tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nos dá esperança, fé. A palavra de Deus nos ensina que Ele é bom. A pessoa não aceita que Deus é bom. Ela tem questionamentos. Então, por que a vida, às vezes, não anda como gostaria? Então, amados, esta palavra, em razão do tempo, ela não pode ser um estudo, é apenas um despertamento. Para quê? Para que você identifique este problema. Porque, havendo este problema, ele precisa ser tratado. Então, se nós voltarmos lá para o versículo, ele diz, tende cuidado. Se entrou, ele precisa sair. Então, vamos lá. O espírito da raiz de amargura, ele pode ser expulso. Ele, com a autoridade que temos, ele pode ser expulso. Mas a raiz, ela precisa ser arrancada. Então, o espírito vai embora, ele vai embora. Agora, se a raiz permanecer lá, nós vamos dar a oportunidade dele voltar. Então, a raiz precisa ser arrancada. E essa raiz, como vocês viram, são sentimentos horríveis. E normalmente estão envolvidos, né, o ponto base da coisa é a falta do perdão. Perdão para com as outras pessoas e perdoar a nós mesmos. Então, este é o caminho que nos leva a arrancar a raiz de amargura. Ela precisa ser confessada para Deus. Olha, Senhor, eu tenho esta raiz de amargura. Eu tenho. Eu reconheço. Senhor, me ajuda. Então, por que é que nós precisamos buscar no Senhor? Porque Jesus é o que nos liberta. Então, eu vou ler aqui um texto para finalizar, porque o tempo já acabou. Lucas 4:18. Lucas 4:18, que diz que Jesus faz isto por nós. Esta é a boa notícia, né? Tem esse problema, isto aqui está impedindo de eu prosperar, isto aqui está impedindo que eu ande bem com a minha família, isto está impedindo que eu ande bem com a minha igreja, isto está impedindo que eu não consiga subir de posição na empresa, isto está fazendo com que as pessoas se afastem de mim. Meu Deus, eu não quero isso, né? Então, a boa notícia é, o Senhor pode tirar isso. Então, Lucas 4:18 diz, e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos. Uma pessoa que está presa nas suas emoções, ela é cativa. Ela não é livre. Ela não é igreja triunfante ainda. Ela vai vencer se ela enfrentar a situação, se ela reconhecer que tem um problema e se ela desejar ser liberta. Então, esta vontade de eu me alcançar esta libertação, exposta em oração diante do Senhor, ele nos liberta. Então, voltando a pregar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos. A pôr em liberdade os oprimidos. O Senhor, Jesus, faz isso por nós. Mas, como eu disse, é necessário que nós exponhamos em oração diante do Senhor. Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Misericórdia. O que eu mais quero é ter uma família abençoada. O que eu mais quero é ter um rendimento que me possa dar a condição de eu ter uma vida normal, que me dê a condição de eu poder comprar aquilo que eu preciso. Eu quero me relacionar com as pessoas e ter paz com elas, amá-las. Queridos, quem tem a raiz de amargura, ela não ama
nem acredita que é amada, como nós já dissemos. Como eu disse, queridos, não é um estudo, é apenas um despertamento. Mas quando a palavra do Senhor diz, toma cuidado, é algo muito importante. Amém? Então, o apóstolo Amaro depois pode dar a direção, se você quiser saber, expulsar, tal. Para quê? Para que você viva o que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Ele quer a gente livre. Ele quer ter a possibilidade de nos falar uma palavra e a gente obedecer sem questionamento. E encerrando, digo, o povo no Egito foi vitorioso ali porque o Senhor era com ele. Atravessou o Mar Vermelho, cantou. Mas não esqueça, era um povo amargurado. Na primeira prova que o Senhor fez com eles se rebelaram contra Moisés e contra Deus, por diversas vezes. Vou te dizer, o que aconteceu ali acontece nos dias de hoje. Por quê? Porque é desta forma que o Senhor trabalha, é um processo no qual o Senhor trabalha nas nossas vidas para que aquilo que está no oculto, como foi feito as orações, venha para fora e a gente tenha necessidade de se libertar com a ajuda de Jesus. Amém? Deus abençoe. Esta é a palavra por causa do tempo. Bispo amado, eu gostaria que o senhor ministrasse a oração, vai ficar gravado, eu acho importante o senhor ministrar, é uma palavra tremenda, poderosa, mas o senhor mesmo liberar a unção, né, de ministrar aí a libertação, a cura, a confissão de pecado, ministre aí, para ficar gravado, para quem assistir também ter a oportunidade, né, de saber o que fazer, quando identificar a raiz de amargura. Amém, querido? Pode continuar aí, em nome de Jesus. Amém. Esta era a direção que eu aguardava. Você percebeu, eu peço que você feche os seus olhos. Você percebeu que existe essa dificuldade, que você tem essa dificuldade. Amado, isso aqui pega quase todo mundo. Então, se você percebeu que tem esta dificuldade, eu peço que você se coloque agora em espírito diante de Deus e diga para o Senhor: Senhor, eu reconheço que tenho este mal que infecta a minha vida. Eu tenho tanta vontade de vencer. Eu tenho tanto desejo de te servir e tenho patinado tanto tempo sem alcançar as promessas que o Senhor tem na sua palavra. Até desacreditei. Minha esperança se tornou desesperança. Então, meu Deus, tire este mal da minha vida. Jesus, Senhor que liberta os oprimidos, cura os enfermos, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, me favoreça hoje. Eu quero sair daqui liberto dessa amargura, desse mal que infecta a minha vida, dessa sequidão maldita. Compadece de mim, Senhor. Compadece de mim. Ouve a minha oração. Em nome de Jesus, meu Senhor, eu libero perdão para as pessoas. Isso aqui depois você vai precisar dizer quais são as pessoas, o que elas te fizeram, que vira e mexe, controlam as suas emoções.
Senhor, eu libero perdão para tal e tal pessoa que me fez tanto, tanto mal. E recebo perdão também por aquilo que eu pratiquei, que foi semelhante àquilo que me fizeram de mal. Eu também fiz o mal. Tem misericórdia de mim, Senhor, mas pela fé, na tua palavra, eu quero viver a tua palavra. Eu quero ser a igreja triunfante. Eu quero ser sensível, Senhor. Quando tu falas, eu creia. Quando tu falas, eu corra para fazer aquilo que o Senhor me ordenou. Porque, como já foi dito nas orações, a tua presença, Senhor, traz vida. Mas esta amargura afasta a tua presença da minha vida. Eu não quero isso, meu Deus. Eu não quero. Eu não quero. E agora, Senhor, confiado de que tu és Pai. E qual é o pai, mesmo ruim, pai mau nesta terra, não quer o bem do seu filho? Nós sabemos que tu queres o nosso bem. E tu enviaste Jesus justamente porque queres o nosso bem, para morrer no nosso lugar. Então, com a autoridade que nos deste, através do sacrifício de Jesus, nos colocando acima de principados e potestades, eu digo agora a esse demônio da raiz de amargura, retira-te da minha vida agora, em nome de Jesus. Você e todos os outros que vieram junto com você, fora, em nome de Jesus. Senhor, eu te agradeço pela minha libertação. Espero ser sensível a ti, como Jesus era. A minha vontade é fazer a tua. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.